Tendo sido usado como um cemitério de judeus por mais de 3.000 anos, o Monte das Oliveiras, Har Hezetim, em hebraico, contendo mais de 150.000 túmulos, incluindo tumbas tradicionalmente associados com o sacerdote Zacarias e o filho do rei Davi, Absalão, na encosta superior está localizada os tradicionais túmulos dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Venha comigo nesta jornada, a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa. O Monte das Oliveiras separa o deserto da Judéia ao leste da cidade de Jerusalém. As oliveiras que cobriram o monte no passado são as responsáveis pelo seu nome. O nome alternativo citado no Talmud e no Midrash é Monte da Unção, um nome dado devido aos óleos de unção preparados de olivas que cresciam ali para ungir reis e sumos sacerdotes. O Monte das Oliveiras é parte de um cume alto, com cerca de 4 km de extensão, e pertence à cadeia de montanhas central, norte e sul, que corre ao longo da Palestina. O ponto mais alto do Monte das Oliveiras está a 830 metros acima do nível do mar, 100 metros acima da cidade velha de Jerusalém. O Monte das Oliveiras é primeiramente mencionado na Bíblia em conexão com a fuga de Davi, perseguido por Absalão. Salomão escolheu essa montanha para a construção de lugares altos para os deuses estrangeiros de Sidom, Moabe e Amon. Cada um deles foi posteriormente destruído por Josias. Ezequiel registra a visão da glória de Deus saindo do templo e pousando sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras talvez seja mais famosa pela profecia apocalíptica no livro de Zacarias, onde ele afirma que Deus se colocará em pé no Monte das Oliveiras e a montanha será separada em duas, uma metade se deslocando para o norte e a outra se deslocando para o sul. Interesse posterior dos judeus no monte é registrado na Mishnah. O consumo pelo fogo da novilha vermelha era uma cerimônia rica em detalhes, realizada no Monte das Oliveiras. Além disso, como a montanha é bem visível, olhando do leste, era usada como uma estação de indicação para a lua nova. De acordo com uma lenda, a pomba enviada da arca por Noé pegou sua folha no Monte das Oliveiras. De acordo com o Talmud, o processo da ressurreição irá começar no Monte das Oliveiras no fim dos tempos. Muitos judeus acreditam que aqueles enterrados no monte serão os primeiros a ressuscitar para a vida eterna. E por esta razão, os judeus sempre procuraram ser enterrados na encosta do monte. Os judeus de Jerusalém costumeiramente têm enviado terra do Monte das Oliveiras em sacos para as comunidades judaicas na diáspora, para que os judeus vivendo fora de Israel pudessem colocar essa terra nos túmulos de seus queridos. Jesus visitava o Monte das Oliveiras com regularidade. Ele frequentemente passava por ele a caminho de Betânia para visitar seu amigo Lázaro. Seu famoso Sermão da Oliveira foi dado neste monte. Quando Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém, ele subiu e desceu o Monte das Oliveiras andando em um jumento. Jesus orou com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, logo antes da sua prisão naquela fatídica noite. E durante a sua prisão, Pedro golpeou o servo do sumo sacerdote com uma espada e decepou a sua orelha aqui também. Mas hoje nós estamos no Monte das Oliveiras para lembrar da ascensão de Cristo. Existe uma pequenina capela aqui, apropriadamente chamada de Capela da Ascensão.
Este local foi definido como o lugar da ascensão de Cristo pela mãe de Constantino, Helena, no IV século. Ela construiu uma rotunda, uma roda, neste local que estava aberta para o céu e era rodeada de 3 pórticos circulares. Esta capela original foi destruída no século VII. A estrutura principal da atual capela data da época das Cruzadas, depois da queda de Jerusalém em 1187. Salah ad-Din, o Saladino, transformou o prédio em uma mesquita. Mesmo assim, a grande maioria de peregrinos que vinham a este local eram cristãos. Então, como um gesto de compromisso e de boa vontade, Salah ad-Din ordenou a construção de uma segunda mesquita, 2 anos mais tarde, nas proximidades para adoração muçulmana, enquanto que os cristãos continuaram a visitar a capela principal. Dentro da capela está a Pedra da Ascensão, onde dizem haver a marca da pegada do pé de Cristo. Se esta é de fato a pedra da qual Cristo subiu, então este foi o último local tocado na terra pelo Cristo encarnado. Se este não for o ponto exato, não se preocupe. O local verdadeiro da ascensão deve ter sido muito perto daqui. Atos 1:12 indica que Jesus subiu aos céus do Monte das Oliveiras. O Evangelho de Lucas nos dá o relato. Jesus conduziu-os a Betânia e, levantando as suas mãos aos céus, os abençoou. Enquanto ele os abençoava, ele os deixou e foi levado aos céus. Betânia fica no Monte das Oliveiras, no lado leste da colina, na direção oposta de Jerusalém. Então, não se pode ver Jerusalém de Betânia. Porém, se você andar de Betânia 1/2 quilômetro, a colina acima, então você terá uma maravilhosa vista de Jerusalém como um belo presente. Este é o melhor lugar para vir e tirar fotos da Santa Cidade. Então a Bíblia indica que Jesus subiu aos céus do Monte das Oliveiras. Isto significa que Cristo foi levado aos céus de um lugar muito próximo daqui. Vamos ler o relato em Atos 1:8-12. Jesus disse: "Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." Mas, quando ele havia falado estas coisas, enquanto eles o observavam, ele foi levado aos céus, e uma nuvem o recebeu, tirando-o da visão dos seus discípulos. Enquanto eles olhavam firmemente em direção aos céus, à medida que ele subia, 2 homens estavam ao lado deles, vestidos de branco, os quais também disseram: "Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus, que foi tirado de vocês e levado aos céus, voltará da mesma maneira que o viste subir." Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado Monte das Oliveiras, que é perto de Jerusalém, da distância de um sábado. Vamos desvendar estes versos hoje. Eu gostaria de comentar rapidamente 3 pontos: a comissão de Cristo, a ascensão de Cristo e a reunião com Cristo. Em primeiro lugar, perceba que na comissão de Cristo, logo antes dele ser recebido numa nuvem, Jesus deu aos seus discípulos uma comissão. Ele lhes disse: "E recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Esta comissão tem a mesma importância para nós hoje. Nós também precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo para sermos testemunhas de Cristo. Jesus disse aos discípulos que eles seriam testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isto, na verdade, é um delineamento do livro de Atos, no qual o evangelho seria disseminado de Jerusalém até os campos missionários cada vez mais distantes, até os confins da terra. Existe uma mensagem aqui para nós. Nós devemos primeiro ser testemunhas para aqueles que estão mais próximos de nós.
as pessoas em nossos lares, nossos locais de trabalho e em nossas comunidades locais. Destes locais, Cristo nos envia para alcançá-los cada vez mais longe, até que o mundo inteiro tenha ouvido das boas novas de Jesus, o nosso Salvador, que ressurgiu, e o nosso Rei, que vem em breve. Cada um dos 4 evangelhos menciona a comissão que Cristo deu a seus discípulos, na conclusão de seu ministério terrestre. Talvez a comissão registrada no evangelho de Mateus seja a melhor. Jesus disse a seus seguidores: toda a autoridade foi dada a mim no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ainda hoje, Jesus nos chama a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a observar todas as coisas que Ele nos ordenou. Em segundo lugar, Atos 1 descreve a ascensão de Cristo. A Bíblia declara que enquanto os discípulos observavam, Ele foi levado aos céus e uma nuvem o recebeu, tirando-o da visão dos seus discípulos. Jesus subiu direto do chão para as nuvens e desapareceu das vistas deles. Os discípulos permaneceram lá, olhando para cima, tentando ver uma última visão de Jesus. Enquanto ele desaparecia nas nuvens, com suas cabeças voltadas para trás, eles estavam protegendo seus olhos do sol para dar uma última olhada no Filho do Homem. Você consegue imaginar o que eles estavam sentindo quando Jesus foi recebido nas nuvens? Eu acho que eles devem ter sentido uma quantidade enorme de emoções. Admiração, empolgação, tristeza, remorso. Você pode escolher. Em terceiro lugar, Atos 1 fala sobre a reunião com Cristo. Então 2 anjos falaram aos discípulos dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que foi tirado de vós e levado aos céus, voltará da mesma maneira que o viste subir. Você consegue entender esta promessa? Os anjos disseram que Jesus voltaria a esta terra novamente. Este mesmo Jesus vai voltar da mesma maneira que ele subiu. Ele subiu nas nuvens e ele vai voltar nas nuvens. Ele subiu num corpo de verdade e ele vai voltar num corpo de verdade. Ele subiu de uma maneira visível e ele vai voltar de uma maneira visível. A Bíblia diz: e eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Amigo, esse mesmo Jesus vai voltar mais uma vez. Esse mesmo Jesus de carne e osso, Jesus com as marcas dos pregos em suas mãos e seus pés, Jesus com o ferimento do seu lado, esse mesmo Jesus que andou e conversou e orou com seus discípulos, esse mesmo Jesus que foi embora nas nuvens, vai retornar da mesma maneira. Eu mal posso esperar. Que grande reunião será essa, a volta de Cristo Jesus. O próprio Jesus prometeu aos discípulos um reencontro maravilhoso na última ceia. Ele havia dito a eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amigo, o coração de Jesus almeja pelo dia quando ele vai estar reunido novamente com todos os seus discípulos. Jesus tem em vista a eternidade. A razão pela qual ele veio a esta terra, a razão pela qual ele deu a vida, é para que nós possamos estar com ele para sempre. E deixe-me dizer uma coisa para você. Para sempre é muito tempo. Jesus falou aos discípulos a respeito das mansões da casa de seu Pai, as mansões da Nova Jerusalém. O que Jesus tinha em mente quando ele deu aos seus discípulos esta linda promessa do reencontro é a mesma coisa que João, o revelador, viu em visão no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, versos 1 a 4. João diz: e vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não existe. E então eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus,
preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. E eu ouvi uma grande voz vindo do céu dizendo: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas já passaram. Amigo, o céu é real. Não mais morte, não mais tristeza, não mais choro, não mais dor, somente uma eternidade para estar com Jesus e com o restante dos remidos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Graças a Deus pelo texto de Atos 1 e esta poderosa descrição da comissão de Cristo, a ascensão de Cristo e o reencontro com Cristo. A Bíblia repetidamente nos afirma que Jesus vai retornar. Um acadêmico pesquisador calculou que existem 1.845 referências bíblicas à segunda vinda de Cristo no Velho Testamento, onde 17 livros dão extrema importância a ela. Nos 260 capítulos do Novo Testamento, existem 318 referências ao segundo advento de Cristo, um número impressionante. De uma a cada 30 versos, 23 dos 27 livros do Novo Testamento referem-se a esse grande evento. Para cada profecia bíblica relacionada ao primeiro advento, existem 8 que lançam o olhar para além, para a segunda vinda. A vida cristã se concentra entre duas realidades. A primeira realidade é a de que Jesus está vindo em breve, e a segunda é de que nós ainda estamos aqui. É extremamente importante encontrar equilíbrio entre o viver com a nossa rotina diária e o viver com a nossa expectativa de que Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas qual a chave de estar pronto para a segunda vinda? Na minha humilde opinião, amar a segunda vinda de Cristo é a principal chave que resume todos os outros aspectos de preparar-se para o dia em que Jesus voltar. O apóstolo Paulo, em suas últimas palavras, disse: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 2,8. Se nós amarmos a segunda vinda, nós iremos vigiar e orar. Jesus disse: Vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 36. Jesus está enfaticamente lembrando aos seus seguidores para que se preparassem sinceramente, para não serem pegos de surpresa. Se nós amarmos a segunda vinda de Cristo, nós vamos estudar o livro de Deus para ficarmos mais familiarizados com ele. Nós precisamos nos tornar completamente dependentes do Senhor pelo estudo da sua palavra. Se nós amarmos a segunda vinda, nós permaneceremos fiéis. Nós precisamos ser leais e comprometidos a Cristo e seus ensinamentos, não sendo apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela também. Se amarmos a segunda vinda, vamos compartilhar as boas novas. Nós precisamos compartilhar o que obtivemos nas minas da verdade, relacionando a segunda vinda de Cristo e a mensagem especial de Deus que vai chamar a atenção e o comprometimento das pessoas.
nesta pequena série sobre a vida de Jesus, visitamos alguns lugares muito especiais. Aqui na terra de Israel existem inúmeras poderosas lembranças de Jesus, mas a realidade é que você não precisa vir a Israel para conhecer Jesus melhor. Certamente é um privilégio visitar este lugar. Isso realmente faz com que a Bíblia torne-se viva. Mas a coisa mais importante que você pode fazer para conhecer Jesus melhor é estabelecer o hábito de investir tempo sozinho com Ele a cada dia, no estudo da Bíblia e em oração. Eu desafio você a ler os evangelhos por completo, frequentemente, Mateus, Marcos, Lucas e João, e permita que a sua imaginação absorva as cenas, especialmente as cenas finais da vida de Cristo. Leia esses relatos como você leria uma carta de amor no auge de um romance. Eu também incentivo você a adquirir uma cópia do livro O Desejado de Todas as Nações, de Ellen White. Este livro é um comentário inspirado sobre a vida de Cristo. Alguns anos atrás, o diretor da Biblioteca do Congresso em Washington, D.C., disse que, em sua opinião, o livro O Desejado de Todas as Nações é o melhor livro que já foi escrito sobre Jesus. Continue se encontrando em pequenos grupos. Se você não está em um pequeno grupo ainda, eu desafio a fazer disso uma grande prioridade em sua vida. Encontrar um grupo que seja bom para você. Juntamente com o seu momento devocional diário, participar de um pequeno grupo é a melhor coisa que você pode fazer para crescer em seu relacionamento com Jesus. Meu apelo a você hoje é este: continue a crescer. Crescer em graça, conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E fazemos isto olhando a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. This song was written on a Friday morning at BC Camp Meeting. It was the first camp meeting that I had ever attended, and I was so blessed by the presentations and the fellowship of God's people. I had heard that it would be good to focus on the closing scenes of Christ's life in order to more fully grasp the gift of God's grace. And so I read some key chapters in a book called The Desire of Ages. And it was a moving experience. I thought that it would have been hard for Jesus to contemplate not only his suffering, but his separation from his disciples, and ultimately from us. But then looking down through time, Jesus was comforted in the thought of his return. And it is in this blessed hope of his return that you and I find hope, courage, and resolve to be found faithful to him. May each one of us be comforted in the thought of Christ's return. Jesus said, "I'll be back again." Just before I go, I'd like to tell you all just how much I've loved to have you near. I've shared with you the love of our God above, the purpose of my life these past few years. Shortly now I won't be found among you. Shortly now my ministry must end. And oh, how I hate the thoughts of leaving you. But I promise you, I'll be back again. It would be best if you would please come with me now. I must pray, but need to have you near. I must go and pray at Gethsemane to speak with my Father so dear. Shortly now I won't be found among you. Shortly now my ministry must end. And oh, how I hate the thoughts of leaving you. But I promise you, I'll be back again. Do you all believe that God's promised Son has come? Do you all believe you're grounded in the truth? I'm
must confess it all, oh, you see darkly now. The death I must endure will give you proof. Shortly now I won't be found among you. Shortly now my ministry must end. And oh, how I hate the thoughts of leaving you. But I promise you, I'll be back again. The days ahead will someday help to comfort you, though the days ahead will surely break your heart. But when you're strengthened, cling to this blessed hope. Someday we'll never have to part. Shortly now I won't be found among you. Shortly now my ministry must end. And oh, how I hate the thoughts of leaving you. But I promise you, I'll be back again. Shortly now I won't be found among you. But I promise you, I'll be back again. Obrigado, pastor Ron Nelson. Agora vamos orar. Querido Pai, obrigado pela grande promessa do retorno de Jesus Cristo. Que possamos estar preparados para aquele grande encontro. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar a busca por respostas, procurando Jesus na Terra Santa, com os seus amigos e familiares. Visite o nosso website. Lá você poderá nos enviar a sua mensagem, pedido de oração e fazer a sua solicitação do programa de hoje, ou da série completa. Espero vê-lo, espero vê-la muito em breve. Até lá, lembre-se, Jesus está voltando.